gente, agora aquele momento que a gente ama, né? A gente recebe aqui no estúdio hoje Magda Gonçalves. A Magda é decoradora e vai fazer pra gente uma mesa posta especial para o Dia das Crianças. Bom dia, Bom Magda! dia. Bem-vinda, né? Muito obrigada, não pode abraçar, né, mãe? Sinta-se abraçada. Uma alegria tê-la aqui, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, para mim é uma honra, um prazer, uma alegria muito grande também. Ô, Magda, receber em casa é uma delícia, né? É tudo de bom. E a gente fazia a mesa, né? O Evangelho o tempo todo, desde o Antigo Testamento, Deus vai falar da importância de estarmos à mesa, principalmente com as crianças, né? Isso, e a primeira mesa posta, né, foi instituída por quem? Por Jesus, na ceia. A última ceia, linda, então, né? é assim, a família tem que ter essa tradição. É verdade. Tem que ter essa tradição. É muito lindo você falar primeiro, porque Jesus deu toda a instrução o que aconteceria naquela última ceia, né? É verdade, é verdade. E ali foi um momento de amor, de compartilhar, de comunhão, como a gente faz no dia a dia. Como a gente faz. E no Dia das Crianças, a gente vai preparar uma mesa bem alegre, para que os meninos se sintam motivados a comer. Tem criança que não gosta de comer, né, Magda? Pois é, não gosta de comer e também tem famílias que não incentivam as crianças, não introduzem as crianças à mesa para alimentar. No meu caso, né, a gente que vem de uma família mais antiga, criança não valia muito não. A gente ficava, criança fica em outra mesa. É verdade, antigamente criança ficava em outra mesa. Hoje, criança almoça antes ou depois por causa do tempo, do dia a dia, daquela confusão do dia a dia, né? Mas é importante sempre que puder a gente fazer isso que vamos fazer aqui, inserir as crianças conosco, junto, e aí a gente honra quando faz uma mesa desse jeito, não é? É uma demonstração de carinho, de amor, não é? E o que a gente precisa saber, Moninha, para a gente montar uma mesa para crianças? É um assunto pouco divulgado, pouco falado, não é? E muitas pessoas não dão essa importância, isso que você falou. Criança almoça, janta para lá, porque suja a mesa, quebra as coisas, faz confusão, e não é bem assim. Né? Eu vou dar algumas dicas de como montar a mesa, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, claro, né? Porque é importante que isso seja divulgado, que isso seja feito, que isso seja considerado. A criança deve ser introduzida à mesa desde pequenininha. Desde pequenininha, ela deve ser encorajada pelos pais, pela família, a usar os utensílios normais que a gente usa. Já vai aprendendo e não vai ficar uma coisa tão difícil para ela. É para a vida dela. Claro. É para a vida dela. Então tem gente que fala, criança pequena é demais, vai fazer bagunça. Aí pede a babá, pega o prato da criança, a babá sai atrás da criança. Não, né? Essa ideia de criança não ir à mesa, isso é errado, isso não existe. Tá certo, gente. Então, olha, presta atenção, eu também concordo com você plenamente, Magda. A criança tem que se acostumar a sentar à mesa com a família, com os pais, a usar, como você falou, os utensílios, porque já vai se familiarizando, habituando. Coloca uma faca que não corta, né? A colher do tamanho da boquinha dela e a gente vai caminhando todo mundo junto. Dependendo da maturidade da criança, você pode usar os utensílios que os adultos usam ou não. Né? Tem criança bem pequenininha que não se adapta àquelas colheres de silicone, aquelas colheres de plástico. Elas preferem usar a colherzinha que o pai e a mãe estão usando. Então, se a criança é muito pequenininha, vamos usar uma faca que não tem aquele corte, não é? Agressivo, para a criança aprender. Verdade, não é? verdade. Então, se a criança for maiorzinha, 7, 8 anos, ela já pode usar e aprender já a começar a cortar o próprio bife. Isso mesmo, né? Muito bem, então vamos à mesa. Hoje a gente fez uma mesa aqui bem de mar, de verão, gente. Então o verão já está quase chegando. Isso, eu escolhi esse tema porque é um tema que dá para menino, né, e para menina. Claro. Ele vai abranger ali o menino e menina. E algumas dicas, né, para a gente montar uma mesa. O que a gente pensa primeiro? Na paleta de cores. Criança é alegria. E criança, ela tem que ter algo lúdico para ela se prender, para ela se interessar. Então, a mesa a gente usa primeiro as cores. Cores que chamem a atenção, que remetam à alegria.
Depois, o que a gente pensa? A gente pensa na idade da criança, né? Se minhas crianças são maiores, 7, 8, 9 anos, eu já posso usar utensílios que os adultos usam, tomando certos cuidados, né? Por exemplo, não vou colocar uma taça de vidro fininho, de cristal, porque também quando quebra a mamãe fica triste. É verdade. A gente vai colocar tudo mais de plástico, mais simples, bonito. Mas para as crianças maiores, eu posso usar copos e taças de um vidro mais grosso. Hoje a gente tem no mercado peças mais resistentes de vidro. Verdade, verdade. Né? Então aqui eu usei louça e usei também o plástico. O plástico. E usei a melamina também. Uma coisa... O prato é de melamina, não? Não, o prato é de louça. A melamina é o barquinho. Melamina é o barquinho. Então vamos começar. Vamos. Então já pensamos na paleta de cores. Isso. Já pensamos no motivo, nessa idade das crianças, aquilo que combina, se são meninos, se são meninas ou se é todo mundo junto. E depois da idade, né, que a gente vai considerar, nós vamos escolher um tema, ou não. Sim. Né? Às vezes, você pode utilizar, na maioria das vezes, o que você tem em casa. Se você não tem coisas temáticas, faça com o que tem em casa, mas não se esqueça das cores. E a criatividade. E a criatividade, mas temas chamam muita atenção. Tá. Então, depois a gente vai se preocupar com o lugar americano, usando sempre um lugar americano impermeável, que é mais fácil a manutenção, mais fácil para limpar, porque criança suja mesmo. Se derrama aqui, é só enxugar com um paninho. Só passar um paninho. Então, o ideal é que seja impermeável. Impermeável. Tá. Então, a gente coloca o lugar americano, ou se quiser usar toalha também, à vontade, mas hoje a gente usa mais, na questão de decoração também, o lugar americano. Usando o lugar americano fica até mais festivo. Fica mais colorido, mais festivo, a mesa fica mais cheia, né, mais atrativa. Então, depois do lugar americano, nós vamos colocar o prato de refeição. No caso aqui, você perguntou, eu estou usando o prato de louça, mas pode usar o de melamina, dependendo da idade, e também nós podemos usar, se a criança for muito pequenininha, um prato de plástico, né? O material aí a gente vai escolher de acordo com a idade. Ô Magda, antigamente a gente tinha aquelas coisas do composê, que listrado com listrado não podia. Hoje em dia essas coisas não existem mais. A gente pode colocar tranquilamente um prato listrado com o pano de baixo listrado, que não tem problema isso. Não tem problema. A gente tem que usar o bom senso. Né? Montou, olhou. Está muito exagerado, muito over, está muito carnaval. Aí a gente modera isso, um pouquinho. Olhou, sentiu bem, tá tudo em paz. Sentiu paz, tá em paz. Sentiu paz, tá em paz. E geralmente o que a gente faz com muito amor, né? No fim dá tudo certinho. Que bom, é isso mesmo. Então depois a gente vai se preocupar com os talheres. Eu tenho uma regrinha aqui, que do lado esquerdo a gente coloca os itens masculinos, o garfo, né? O guardanapo, que pode vir em cima do prato ou do lado esquerdo, o marcador de lugar. Né? Então, os masculinos, tudo que é masculino, que tem o antes, a gente do lado de cá. do lado esquerdo. Joia, né? do lado do relógio. Isso. Do lado direito, a gente coloca os itens femininos. A faca, a colher, a taça, né? E no nosso caso aqui, como é uma mesa mais informal, nós não vamos colocar a colher, porque nós não vamos ter uma entrada. Entendi. Vamos supor que aqui a mãe vai servir um arroz, um feijão, um franguinho. E pronto, né? Um almoço normal para as crianças. Um almoço normal. E a colher de sobremesa, como a colher fica do lado direito, a colher de sopa. A colher de sopa, no caso. A colher de sobremesa vai viajar daqui para cima. Para cima. Né? Então, todo o talher de sobremesa ficará em cima. Se caso for uma torta que vai comer com garfo, aqui em cima, sobremesa. Isso. Aí, no caso da torta, né, o garfo não fica do lado de cá, aí ele vai viajar, vai caminhar para cá. Entendi. Né? O de sobremesa. Entendi. Então, aqui é a composição. Joia. E a taça, o copo substitui a taça. A taça também fica do lado de cá. Do lado direito, né? Lindo. Então, o guardanapo,
ele fica do lado esquerdo ou em cima do prato. No nosso caso aqui, eu vou até tirar Normalmente, por conta da decoração, ele tem ficado sempre em cima do prato, porque vai ter um porta-guardanapo, alguma coisa assim. Isso, que vai enfeitar, né? Por causa de decoração mesmo. Aqui, como Você eu fiz... usou 2 guardanapos. 2 guardanapos, por quê? Porque eu queria fazer uma composição de onda, como se fosse O onda, mar. como se fosse o mar, pra gente colocar o barquinho. Então, o que eu fiz? Um azul e um branco, dobrei, né? Coloquei a ponta pra cima. Aqui eu dobro um pouquinho, aqui também eu vou dobrar. Aí a gente vai usando a criatividade, sabe, Moninha? A gente põe a cabeça para funcionar. E aqui nós vamos dobrar outra vez. E aqui outra vez. Então, vai dar um efeito assim de ondas, né? De ondas. E nós vamos colocar o nosso barquinho para navegar aqui na ondinha, no nosso Isso, mar. o barquinho, ele foi feito com um papel cartonado, um papel cartão, né? Isso. Para ele ficar armadinho, durinho, como ele tá aqui. Isso. E você colocou um pirulito e colocou com cola quente. Com cola quente. Para ficar em pezinho. Então, se ele estiver caindo, você só abrir a vela dele aqui assim, não é? E ele e se que ele apoia. fique em pezinho direitinho. Ótimo, isso mesmo. Joia. E uma coisa super interessante que chama a atenção das crianças é o marcador de lugar. O marcador de lugar, ele vai chamar a atenção das crianças para quê? Onde que é meu lugar? A mãe pode anunciar. Cada um tem seu lugar. Agora você pode até criar uma brincadeira. Agora vocês vão descobrir qual o lugar de vocês, né? E aí pode perguntar, o seu nome começa com qual letra? A letra D. Então, aqui nós temos o Davi. E o marcador de lugar, o marcador sempre fica do lado esquerdo. Essas balinhas, esses confetes eu coloquei e a mamãe pode confiscar esses confetes e deixar para a sobremesa. Então nós vamos colocar aqui, né? Vou colocar virado. Eu ia perguntar assim. isso. O nome fica virado pro colega ou fica virado pro dono do nome? Fica virado pro dono do nome. Do lado de cá eu virei para a câmera pegar direitinho, né? Mas sempre fica virado pro dono, pra pessoa. Isso a gente usa também em jantares mais sofisticados, né? É para poder aprender, né? A mesa posta, a regra é para todos, é para toda a idade. Isso, e você me lembrou aqui de um detalhe muito importante. Outra dica, nunca deixar as regras de etiqueta de lado só porque é criança. Verdade, porque está aprendendo, né? Está aprendendo, isso é para a vida da criança. Então, nós vamos usar os utensílios nos lugares corretos, como manda a etiqueta. E a criança vai se habituando com isso, né? E vai levar isso para a vida, vai ser bom para a criança mais tarde. Vai levar para a vida, isso mesmo. Então, não esquecer das regras de etiqueta. Isso mesmo. Magda, aí, falando de regra de etiqueta, né? A criança, então, chega, logicamente, vai pegar no barquinho, a mãe vai confiscar o pirulito e as balinhas. Começamos a alimento, o guardanapo no colo? No colo. No caso das crianças, você pode ensinar. Gente, o guardanapo fica no colo. Como é criança, ele não vai permanecer muito quietinho ali no colo, mas você vai ensinar o guardanapo no colo, né? Saiu da mesa, o guardanapo, no caso de adultos, mas também a gente pode ensinar. Tem que ensinar. Né? O guardanapo fica à esquerda. E você não precisa dobrar o guardanapo bonitinho para colocar ele aqui, não. Você vai simplesmente posicionar o guardanapo usado do lado esquerdo. E o talher usado dentro do prato? Dentro do prato. Maravilhoso. Você tem canal no YouTube, né, Magda? Que ensina muitas coisas no canal do YouTube, que tem as dicas todas lá. Eu queria que você falasse do seu canal, o que as pessoas podem encontrar lá? Olha, no meu canal, né, todo mundo pode se inscrever, Magda Gonçalves, Decoração e Artesanato de Luxo. Lá no meu canal eu tenho dicas de
decoração de ambientes, que eu também sou designer de interiores. Tem dica de mesa posta, etiqueta e comportamento e artesanato também. Eu gosto de ensinar artesanato, porque como dona de casa, a gente gosta sempre de estar mudando alguma coisinha e outra. É verdade. E é muito bom fazer, Verdade. né? Quando a gente faz, a gente coloca mais amor. E também, gente, tá na tela o Instagram dela, @Magda Gonçalves. E assim, vai lá, segue, curte, compartilha, pede ajuda. Isso. Ela vai ter imenso prazer em compartilhar. E vai lá no canal dela, inscreve, ativa o sininho no canal, que isso é muito importante. E aprenda, porque a gente pode ter uma vida simples. Não precisa ter gastar dinheiro, né? Pega um papel, faz bonitinho, com a decoração, com amor, com carinho, que nisso é que a gente está colocando o amor na nossa família, né, Magda? É verdade. E podem também me chamar no direct e pedir dicas, tirar dúvidas, que eu estarei à disposição. Claro. Magda, tem alguma coisa que você gostaria de falar, além do que nós já falamos? Sim. Aí a gente vai chegar para cá um pouquinho, porque a nossa mesa aqui é um pouco pequena, né? Opa! Mas a gente dá um jeitinho aqui. A gente vai chegar para cá um pouquinho, que agora eu vou falar sobre o centro de mesa, que é muito importante, né? E toda mesa posta deve ter um centro de mesa. No nosso caso aqui, eu fiz alguns cataventos e a gente vai posicioná-los aqui no centro, tomando bastante cuidado para não, assim, tirar a visão de uma criança para outra. Geralmente, o mais correto é fazer um arranjo baixo, né? Bem baixinho. Mas como aqui... Para mostrar, a gente fez mais alto mesmo para mostrar. Um pouco. E também as crianças vão ficar encantadas aqui, vão querer tirar depois para brincar, né? E aqui também não vai atrapalhar a visão, porque uma vai ficar de frente para a outra. Então, o centro de mesa é muito importante também. Como você falou, a gente abre assim para abre a vela que ele faz, fica paradinho, isso. O centro de mesa é muito importante, seja numa mesa infantil ou numa mesa formal ou informal. Você vê que compõe. Compõe, fica lindo demais da conta. E também, gente, simples, né? Papel, vai lá no canal dela aprender a fazer tantos, quem não sabe fazer barquinho, tanto como catavento, você vai aprender com ela. Isso. E, Magda, aqui, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Maravilhoso. Gente, vai lá, acompanha, segue, faça sua mesa que ainda dá tempo para hoje. Até pro almoço dá tempo. Se não, faz de tardinha, junta as crianças, faz um lanche e faz uma mesa linda dessa que dá tempo. Magda, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Deus abençoe você, sua vida, viu? Amém.